Olá, boa noite. O Ação Nacional começa com uma preocupação comum para todos os brasileiros: o planejamento financeiro. E você aí de casa, como está o seu orçamento? Você já se programou para manter as contas no azul e não no vermelho? Vamos conferir agora com as pessoas, como as pessoas controlam suas contas. Aí que é difícil. Tem que ir começando pagando as pequenas e deixando as grandes para depois, né? Até ganhar o dinheiro para pagar as outras que chegarem. Eu vou pagando e se sobrar, sobrou. Se não sobrar, fazer o quê, né? Eu coloco tudo no papel. Tudo. A data de vencimento, quer dizer, comigo não tem problema nenhum, porque eu sei administrar muito bem. Eu sou igual ao meu pai, meus familiares, né? A gente faz numa caderneta, né? Anota nos papéis as pendências do mês anterior para começar o ano bem, porque temos escola, temos aí o trabalho pela frente, alguns carnezinhos têm que ser pagos, né? Você chega no final do ano com tudo planejado, coloca tudo em papel, chega no meio do ano, analisa tudo aquilo para não se perder na matemática, porque para se perder é muito fácil, né? Fiz uma planilha no Word, né, e coloquei meus gastos e os créditos. Aí eu recebo o pagamento e divido em todas as contas. Olha, quando chega dezembro, eu nem gasto muito, porque eu sei que em janeiro as coisas apertam. Então eu gasto aquilo que é o necessário, porque eu sei que em janeiro as coisas vão vir em dobro. Então eu sempre procuro controlar anualmente as minhas contas, porque vem mesmo. Né? Então vai tudo na ponta do lápis. Eu, pelo menos, procuro levar todas as minhas contas controladas. Deixo de comprar no fim de ano para comprar depois alguma coisa na virada do ano, aproveitando as promoções. E este é o nosso tema desta quinta-feira, o planejamento financeiro. E nós perguntamos para você hoje, qual a sua maior dificuldade na hora de planejar o orçamento? Participe com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. Você pode participar também pela nossa página no Facebook, facebook.com.br/Ação Nacional. E quem responde às suas dúvidas sobre planejamento financeiro do orçamento é o consultor e educador financeiro André Desgisor Toledo. Seja bem-vindo, André, ao Ação Nacional. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com você, João. Bom, André, para começar, uma pessoa que tem aí uma família com filhos ou mesmo, de repente, alguém que tenha uma pequena empresa, quantos planejamentos a pessoa deve ter? Um só resta? Como é que eu faço isso daí? O ideal é você ter um planejamento familiar único, né? Então você envolve a família toda, seja esposa e marido, seja com filhos, com sogra, com quem morar junto. A ideia é que o orçamento seja único, familiar. E empresarial também, mesma coisa. Então o ideal é você ter o planejamento financeiro empresarial e o planejamento financeiro familiar. Os dois e apenas esses. Então é importante que, vamos enfatizar isso, é importante então que a pessoa, por exemplo, tenha um casal, mas que tenha um planejamento unido. Sim. Não separado. Olha, eu cuido das minhas contas, você cuida das suas contas e por aí afora. Não dá. Não dá certo. Não dá certo, sempre dá confusão. Isso Daí já começa o casamento, né? Aí começa o problema. Tá. As pessoas devem se planejar muito bem antes de começar a fazer as coisas no seu dia a dia, na vida pessoal e na vida empresarial também, né? Quando você fala de planejamento, exatamente você projetar o que você vai fazer para frente, seja no próprio dia, seja no final do ano, seja o ano que vem, daqui 10 anos, enfim. Planejar é você se preparar para isso. Então, o planejamento é essencial que é tudo relacionado, o que você pensa familiarmente, enfim, como você quer estar lá na frente. Então, é essencial seja financeiro, seja de qualquer forma, você tem que fazer um belo planejamento em tudo. E esse planejamento deve ser feito curto ou longo prazo? O ideal é você fazer de curto, médio e longo prazo, porque você tem objetivos mais imediatos e você tem objetivos que você precisa de mais tempo para alcançá-los, né? Então, você tem que trabalhar exatamente essa questão. Sempre ter de curto, médio e longo prazo. André, a gente tem visto, assim, eu acho que ultimamente deve-se ter, assim, a procura deve ter crescido muito, principalmente para um consultor financeiro, né? Sim. Com certeza, né? E o que se deve a isso? Hoje a gente vive uma gama de facilidades no nosso
no nosso meio, né? Você tem facilidade hoje, tem crédito para poder comprar, crédito fácil. Você chega lá, não, pode pagar aqui tudo em 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, crédito consignado. Tem uns aí que oferecem ainda nem aprovação, né? Não precisa nem de aprovação sua, né? De crédito, enfim. Tá aí um mundo para você poder comprar, né? Compre sempre. Como é que chega, como é que para fazer para não cair nessas armadilhas? O que deve ser feito? Bom, hoje o fato de ter crédito fácil faz com que o endividamento familiar aumente muito. Logo, as pessoas acabam, digamos assim, tropeçando na própria ansiedade de ter, de gastar. A procura por uma ajuda para se planejar financeiramente é essencial exatamente a partir do momento que você vê que está tendo um descompasso de quanto você ganha em relação ao quanto você gasta ou quanto você deve, né? Muitas vezes a gente observa que as pessoas estão devendo, o valor que ela tem que desembolsar mensalmente está acima do que ela ganha, né? As entradas são menores do que as saídas, como a gente costuma brincar. Então, crédito fácil, com todas essas facilidades, como foi mencionado, e muitas vezes o crédito não é aquele que você vai pegar no banco, mas aquela parcela que você faz na loja na hora de adquirir um eletrodoméstico, enfim, todos esses fatores influenciam. Então, você tem que ter fazer um planejamento, ser muito ponderado e ser disciplinado exatamente para não cair nessa ciranda perigosa que existe. Então, ela deve planejar o orçamento. Sim, sem dúvidas. O ideal é, antes de você comprar, de você gastar ou de você captar um recurso, né, um empréstimo, um financiamento, é você se planejar exatamente o que você vai fazer com isso, como você vai conseguir pagar, para não haver, digamos assim, uma compra que seja um benefício, não se torne uma dor de cabeça futura, né? Então você tem que ter um orçamento, e o orçamento é em cima de um planejamento que é feito. E também saber se há necessidade de comprar aquilo ou não, porque muitas vezes a gente acaba comprando no impulso as coisas, não é isso? Normalmente, com crédito fácil, a compra por impulso acontece muito. Então, o ideal é exatamente isso aí. Eu brinco que tem uma regrinha que as pessoas devem fazer, que é aprender a contar até 10. Então, você vai numa loja, você vê, você quer, conta até 10 e pensa, nesse tempo, por que vale a pena e por que não vale a pena comprar. Quer dizer, você vai conseguir pagar? Primeira coisa. Segunda coisa, o que isso vai te acrescentar, te agregar valor, que vai trazer de benefício para você? Então, você tem que ponderar sempre os dois lados da situação para não virar um arrependimento futuro. Você realmente tem que analisar se aquilo realmente, se você precisa daquele produto, né? Adquirir aquele produto, se atende suas necessidades realmente naquele momento, Sim. Não é isso? Exatamente. Hoje, a gente percebe, principalmente nas lojas, quando se fala de eletrodomésticos, televisões, enfim, eletrônicos, né? Celulares principalmente, que está o crescimento muito grande do comércio, as pessoas compram mais por impulso. Apareceu uma tecnologia que tem uma pequena diferenciação em relação ao aparelho que você tem, e você tem necessidade de trocar. Mas o que aquilo vai te acrescentar? Você vai conseguir, você não vai viver sem aquilo? Peraí. Então, acho que muitas vezes você tem que ponderar muito isso aí, o custo-benefício daquela aquisição. Muitas vezes é melhor você recua um pouquinho, espera, se equilibra financeiramente para lá na frente você conseguir pegar um aparelho, um eletrodoméstico, enfim, algo mais avançado ainda. Então, às vezes é melhor você ter, por isso que eu falo de contar até 10, né? Nessa hora você consegue dar uma refletida melhor. Aliás, você citou um ponto muito interessante, André. Às vezes é melhor eu comprar a prazo ou eu comprar à vista. Diminuir a minha ansiedade, vamos lá, vamos tentar guardar esse dinheiro aqui para eu poder ir lá e comprar à vista e às vezes fazer até um melhor negócio. Não existe uma regra. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem guardar o dinheiro se não tiver a obrigatoriedade. Pode ver dinheiro no banco, né? Direto. Você percebe que tem pessoas que se ela não tiver dívida para pagar, ela vai gastar. Gastar com besteiras que ela nem vai saber, nem vai perceber que gastou. Então, muitas vezes, para esse tipo de pessoa, é mais fácil ela fazer a dívida, porque daí ela consegue o bem e consegue arcar com as despesas. Mas se a pessoa tem uma disciplina financeira boa, o ideal é ela guardar o dinheiro para poder comprar à vista. Até porque, quando você vai comprar à vista, você consegue negociar melhor o preço em si, né? A gente vê muitas lojas que falam,
o preço à vista parcelado, mas se você chegar com dinheiro, você negocia lá, você consegue 10%, às vezes 15%, até mais se bobear. Daquele preço à vista. Exato. Que está lá Daquele em exposição. preço que é dito como à vista. Tá? Então varia muito, não existe uma regra, existe mesmo, depende de cada pessoa, por isso que o suporte financeiro de um terceiro é importante exatamente para orientar a pessoa, exatamente para identificar essas características e orientar qual que é o melhor caminho, né? Porque essas empresas elas sempre trabalham com uma margem de lucro maior, né? Que mesmo com esse preço à vista, ainda há a possibilidade dela dar um desconto e mesmo assim estar lucrando ainda, né? Milagre não existe. O dinheiro custa. Então, se ele está vendendo parcelado, ele tá embutindo aquele custo financeiro no preço, isso é fato. Então, quando você tem o valor à vista, fica mais fácil de você negociar. Isso é o que acontece muito nos comerciais que a gente vê pela televisão, enfim. Mas é sempre assim. Se você tiver o dinheiro à vista, você consegue negociar melhor o preço, isso é fato. André, como é que faz assim? Por exemplo, eu tenho um orçamento meu X, né? Vamos supor, até o quanto eu posso gastar desse orçamento, comprometer esse meu orçamento com pagamentos e gastos fora aí do meu dia a dia. Como é que é isso? Como é que eu administro isso? Olha, não existe uma regra, finanças não existe uma regra que é assim ou assado, tá? O que eu recomendo é o seguinte, você tem as despesas fixas, custos fixos que são... Água, luz, aluguel ou parcela de financiamento da casa, enfim, você comida, tem... que todo mundo Exatamente. Não tem como abrir mão. São aqueles custos que você não tem como abrir mão, falou tudo. E esses custos devem se encaixar de até uns 30% a 40% do valor das entradas, tá? Você deve guardar de 20% a 30% do valor que você tem como reserva, que você pode ter um problema maior ou alguma coisa inesperada e você tem que ter, de repente, alguma coisa para desembolsar ali. Infelizmente, a gente está à mercê disso. E o restante é você aplicar, ou você fazer o endividamento na aquisição de um bem, ou você guardar esse dinheiro para uma compra futura. Então, a reserva é uma coisa e você fazer um fundo, ou já fazer a aquisição antecipada, de um bem, de repente, se você tem um planejamento de comprar um carro ou uma casa, enfim, você se planejar em cima disso. Quer dizer, fazer a reserva é importante, né? Essencial. Essencial porque você tem situações que você não espera, uma doença, um acidente, enfim, infelizmente isso aí ocorre, né? Mas não existe uma regra, mas o que eu sempre falo, 30 a 40, 20 a 30 e o restante você se adequar de acordo com a sua, digamos assim, com a sua ansiedade de compra. Bom, como vocês viram, é um assunto que envolve qualquer pessoa, seja estudantes, solteiros, casados. Então não perca tempo. Conte pra gente como você faz o seu planejamento. Tire suas dúvidas, mande o e-mail para açãonacional@rs21.com.br ou acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br/Ação Nacional. Nós vamos para o próximo bloco, fique ligado com a gente.